passava. Eu acho que tinha um cenário muito de teste do que seria. Usaram esta agenda, que sabiam que não era uma agenda fácil, tinha um interesse fundamentalista por trás, e colocaram um termômetro para sentirem. Vai, não vai, temos condições de aprovar essa legislação. E aí toda a mobilização social, os movimentos feministas, mulheres ocupando as ruas, trazendo Lira como um responsável por ter colocado na ordem do dia essa pauta, foi um movimento importante para mostrar que não é assim, que a Câmara não tem o direito de fazer aquilo que quer, da maneira que quer. Existem vidas que são atingidas pelas políticas que são promovidas pelaquela casa, e aquela casa precisa respeitar a Constituição, o direito das pessoas, a dignidade, etc. Então, sem sombra de dúvida nenhuma, sem barulho, sem mobilização, sem os movimentos, talvez hoje nós tivéssemos já um projeto dessa envergadura aprovado pela Câmara. Não sei se o Senado aprovaria, daria, mas a Câmara com certeza teria aprovado. Votos para aprovar? Tinha. Né? Não à toa teve voto para aprovar o regime de urgência. Não sei se vocês concordam. Sim, eu acho que isso que abalou escrito. E tanto... Acho que também lembrar que era um projeto que dava uma pena maior à vítima do que ao estuprador. Consegui traduzir para a sociedade que, olha, no caso de ter ido buscar o aborto legal, que é uma legislação produzida desde 1940... Há muito então, tempo. quer dizer, o Congresso de hoje... Nada, já existe. Não, desde 1940. O Congresso de hoje é mais retrógrado e atrasado do que de 1940. Se essa legislação é aprovada, a vítima, que pode ser uma criança, como nós temos inúmeros casos no Brasil, terá uma pena maior. Então, o projeto popularmente ficou conhecido como um projeto de incentivo ao estupro. Um projeto de passar a mão na cabeça dos estupradores. Porque aí dá uma pena maior para a vítima, uma pena menor para o estuprador. E isso comoveu, mexeu com as pessoas. Porque disse, olha... Se você tem uma criança em casa que já sofreu algum tipo de abuso, conhece alguém, essa pessoa, se não tivesse tido acesso ao aborto legal num prazo de 22 semanas, ela seria punida, ela seria criminalizada, tendo que levar adiante fruto de uma violência. Isso sensibilizou muitas pessoas. Lembrando que... levar para adoção fosse aceitável. A gente tem casos de mulheres que deram os bebês à adoção e foram expostas, ridicularizadas, criticadas. Teve um caso recente de uma atriz, foi super conhecido, e essa mulher, por ter entregue à adoção o bebê, teve sua vida exposta, ridicularizada e condenada. Então, quer dizer, não pode tirar, não pode doar, tem que ter, tem que levar adiante. Na verdade, é uma tentativa de controle sobre alguns corpos. Alguns corpos que devem ser controlados pelo Estado. Parte desses setores da fé, que o Henrique muito bem destacou agora, também fazem parte dessa tentativa de controlar alguns corpos, que são corpos que não podem desfrutar do status quo de humanos, de livres, de donos de si mesmo. Precisam se manter controlado pelo Estado e por uma patota religiosa, que não é o campo evangélico cristão como um todo. É importante, eu gosto de fazer a dicotomia de dizer, fundamentalistas e cristãos, são coisas diferentes. Cristãos é quem crê em Cristo, quem crê na Bíblia, quem tem sua fé, sua religião, acredita em um Deus. Agora, fundamentalista são esses políticos que usam da fé, usam do nome de Deus, usam da religião, usam muitas vezes da inocência dos fiéis nas igrejas para continuarem perpetuando o seu poderio, a sua visão de mundo, a sua visão de Deus, de religiosidade, e é diferente de quem vai ali proferir a sua própria fé. Então eu acho que tem uma relação com esse controle de que corpos são controlados. E aí não adianta, fala de doar porque agora a gente tá falando de aborto. Mas se for falar de outra pauta que entra na adoção, aí não pode doar, porque imagina, o fruto da vida, seu amor, uma parte de você mesma. Isso escancara a hipocrisia com quais esses homens que estão na política, estão nos púlpitos, lidam com determinados grupos da sociedade, que são grupos que, na visão deles, precisam estar sempre servindo, sempre controlado por eles, para que a norma se mantenha igual sempre esteve. E é lamentável, mas obviamente que nós estamos fazendo um contraponto aí. Claro, nós estamos mostrando que esse controle tem um limite e que não vai ser tão fácil da maneira como eles esperam que sejam. Estamos discutindo política de Estado. Mas eu acho que é importante também para que o próprio público compreenda. Eu tenho feito muito esse trabalho de traduzir
este projeto não está discutindo se nós somos favoráveis ou não ao aborto. Sim. Existe uma diferença entre uma política de Estado que legalize o aborto e existe uma diferença entre um projeto de lei que quer mudar uma legislação de 1940. Exato. Neste projeto, nós não estamos dizendo a partir de agora o aborto está legalizado, a partir de agora pode abortar. O Estado brasileiro continua negando o direito ao aborto. Só não em 3 casos que são estes que estão pautados por esse projeto. Feto anencéfalo, caso de estupro e risco pra mãe, né? Então, assim, nós não estamos... Agora, inclusive, eles usaram muito isso como uma cortina de fumaça. O aborto, a vida... Agora, nós não estamos discutindo isso, se é legal ou não. Nós estamos discutindo que uma pessoa que faça o aborto legal, nos 3 casos previstos, não pode ser criminalizada, não pode ser condenada. Aí vem a narrativa. Mas você acha que não é possível em até 22 semanas se identificar? Não é. Muitas meninas, mulheres, e gosto de dizer... Por incrível que pareça, não. Exato, não consegue, porque você tem uma criança em casa. A criança começa a apresentar sintomas. Ela nem entende o que aconteceu. Exato. A última coisa que você vai investigar é uma gravidez. Ou pior, não é... O aborto legal não é a porta aberta. Você chega no pronto-socorro, você chega na Santa Casa, você chega no lugar e pronto, vem aqui, você tem o direito. Não, é um trâmite, é burocrático. São poucos hospitais que oferecem o serviço. Nisso daí, já vão semanas e semanas. Se a pessoa tá no interior do Brasil, se a pessoa tá num lugar que não tem hospital que ofereça esse tipo de serviço, a pessoa tem que se deslocar, viajar e mudar de vida, mudar de casa, entrar escondida pelo hospital, como aconteceu aqui no Pérola Baito inúmeras vezes em São Paulo. Então, assim, garantir que não haja um tempo é garantir que esses corpos que gestam, mulheres, meninas e pessoas que gestam, porque pessoas trans também precisam ser incluídas nessa discussão, possam ter o acesso independente do momento em que seja. Ninguém gostaria de estar dizendo que uma menina de 10 anos tem que ir abortar, mas nós estamos fazendo o trabalho contrário. Nós estamos querendo criminalizar ao invés de combater a cultura de estupro da sociedade. Nós só estamos discutindo esse projeto porque ainda hoje existem homens que estupram crianças, mulheres, pessoas neste país. É isso que a gente precisa inverter a prioridade. Porque ao invés de criminalizar essas pessoas, nós não estamos discutindo qual é a política de Estado que deve ser aplicada no debate sobre gênero e sexualidade para impedir que homens estrupem meninas, que pais estrupem as suas filhas, que o corpo seja respeitado. Não é qualquer criança, né? E a criança também no ambiente, nem todo ambiente é um ambiente maravilhoso, com pessoas sendo cuidadas. A gente sabe como é a construção e a configuração. Obviamente temos bons exemplos no Brasil de espaços de acolhimento que tratam essas crianças com amores, de profissionais que estão ali dedicados, trabalhando para ajudar com que essas crianças cresçam longe das suas famílias, mas tem muitos relatos de maldade, muitos relatos Então, assim, não é uma coisa simples. E há muitas crianças que se perdem e se tornam adultos problemáticos no futuro nesse caminho, nesse trâmite. Colocar uma criança para adoção não é fácil. Agora você imagina uma política que incentive, se hoje, sem uma política de incentivo, uma política que incentive você não, leve adiante o fruto de um estupro, de uma violência e depois vai lá e adote. O quanto de criança nós iremos ter, porque a violência, o Henrique, no começo da fala dele, apontou os números hoje, são alarmantes, são extremamente preocupantes. Quantas crianças nós teríamos? Haveria um espaço? O Estado teria condição de fazer esse trabalho? De que maneira essas crianças seriam direcionadas a alguma outra família? Que famílias seriam essas, quando a gente sabe que tem preferências por crianças mais novas, crianças brancas, crianças que não tenham irmão e etc. Não é um debate, porque o debate... Sem nenhuma deficiência. Exato. Saudável. Um determinado tipo de aparência. Então, assim, o debate pró-vida, usado de forma muito hipócrita e irresponsável, é um debate que está preocupado não com vidas, está preocupado com a sua ideologia, com a sua visão de mundo, com a sua verdade sobre o outro, e não está preocupado, porque fazer uma criança de 10 anos, 9 anos levar adiante uma gravidez é também colocar a vida dessa criança em risco. Necessariamente. É também de impedir com que essa vida seja plena, com que essa vida seja feliz. Depois, colocar uma criança dessa, o fruto dessa violência, num espaço de adoção ou propriamente na rua, essas mesmas pessoas que dizem isso, se essa criança for para um farol, se essa criança vai para criminalidade, se essa criança tem um desvio de conduta da sociedade, são os mesmos que dirão que é preciso aprender mais cedo, que são bandidos, que a polícia tem que matar mesmo, que
Então, assim, é um discurso que não se sustenta. É um discurso que ele não está preocupado nem com a vida, nem com a cidadania, nem com a dignidade. Está preocupado em manter as coisas como elas sempre estiveram. Porque alguém se beneficia do mundo como ele é. Alguém ganha com essa estrutura da maneira como ela é pensada, né? Não denunciar o abuso, não abortar, ter o seu corpo controlado, ter os seus direitos negados, fazem bem para um certo patamar da sociedade, que é onde estão sentados esses homens, é onde eles se encontram. Então, todo esse debate é mais um debate de manutenção de privilégios, de dificuldade de acesso a direitos, de grupos que eles classificam como sub-humanos, como cidadãos e cidadãs de segunda classe, menos dignos. E aí manipulam, porque não podem dizer isso publicamente, não podem expor essa verdade diante das pessoas, então usam a fé, usam Deus, usam a vida, usam a religião, usam não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, mas basta 30 minutos para destrinchar tudo isso e você não chega nesse lugar. Você chega num lugar muito ruim, que é a negação de direito, de dignidade, de emancipação para determinados grupos, para que outros se privilegiem, para que outros se mantenham no topo, para que as hierarquias e os privilégios continuem assegurados e essas vidas e vozes permaneçam gritando, esbravando nos cantos, nos becos, nas vielas, nas margens e nas mazelas da sociedade, sem nenhum direito mínimo e assegurado por conta dessa visão horrorosa e nefasta que muitas vezes se impõe dentro da política, dentro das igrejas, na sociedade como um todo, que nada mais é do que roubar, negar e apagar direito de algumas populações. Eu tava lembrando de anos, tem que passar por tudo isso. Ou o aborto, ou da luz. É tudo tudo triste. Tudo fica de pano de fundo também. Uma tentativa de diminuir as poucas denúncias que nós temos. Esse projeto é um projeto patriarcal, misógino, de ódio às mulheres. Vai acontecer quando ele isso. se apresenta, vai ter menos denúncia. Ele diminui a denúncia. Claro. Ele incuba as vítimas. Porque assim, a menina ninguém fala, se presa, sente então, confortável. Ninguém. Pela cultura que nós temos. A própria vítima tem vergonha. Se sente culpada, constrangida. Exato. Busca nela primeiro os motivos que levaram o agressor a cometer uma barbárie como essa. Nós temos isso, psicologicamente falando, o efeito do estupro, do abuso, da violência, em especial em mulheres adultas, mas em crianças, a vítima tem vergonha, é constrangida, tem medo de denunciar e ser desacreditada. Às vezes dentro de casa não tem esse apoio? Descredibilizada, ridicularizada. Aí vem um projeto desse, pautado por deputados e deputadas dentro da Câmara, que começam a tratar essa agenda de direitos como se fosse uma agenda moral. Como se fosse, você não pode. Imagina, que absurdo. A pessoa que já tá ali, vulnerável, agredida, fragilizada, ferida, ela vai ter muito menos coragem, muito menos capacidade, porque antes dessa discussão a gente já sabe que não, tem medo. Para chegar até as vias de denunciar mesmo, é um processo árduo, longo, precisa de rede de apoio, precisa de alguém por lado, porque muitas passam a vida sendo abusada e não denunciam, tendo filhos de seus abusadores caladas, porque tem medo, porque tem vergonha, e aí vem um projeto desse pra ainda alafiar, terminar de jogar areia em cima e dizer, é isso mesmo, se você foi, fique quieta, porque senão você pode ser presa, porque senão você vai ser exposta, porque senão você vai ser colocada como cretina que matou um bebê, que não... Então assim, vejam a perversidade, a monstruosidade, que não é só o que o texto em si representa, a criminalização destas pessoas, mas é o que ele tem de efeito subjetivo, é o que ele pode impactar na vida de pessoas que já hoje não conseguem de forma clara, objetiva, fazerem as suas denúncias porque tem medo e constrangimento. Então ele é tão monstruoso, ele é tão cruel, e mesmo não tendo sido aprovado, que é uma grande vitória, eu tenho certeza absoluta que já tem esse efeito, já causa essa intimidação, já aumenta o nível de constrangimento, vergonha com que essas pessoas vitimadas se sentem diante de uma violência como essa. Falando em monstro,